Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conexão do nosso podcast Sucesso Consciente. Esse é o podcast do Clube da Transformação. Josi Cris aqui, muito feliz e contente, porque hoje está sendo um dia muito especial. Hoje está sendo um dia muito galáctico aqui, de umas conexões muito sincrônicas, muito harmônicas, muito lindas. E já já eu apresento esse convidado maravilhoso que está aqui do meu ladinho. Primeiro, boas-vindas ao Tocho, nosso fundador do Clube da Transformação. Seja bem-vindo, Tocho. Gratidão, querida Josi. Eu acho que é a primeira vez que você fala assim, o nosso fundador do Clube da Transformação, né? Eu te Você que honro, é a Tocho. cofundadora desse clube maravilhoso. Queria já te honrar e te agradecer também, que sem você não teríamos nem esse estúdio aqui, né? Porque você foi a pessoa que provocou toda essa transformação, né, na minha vida aí também. Né? Que bom, porque ela falava, Marcelo, que o Clube da Transformação era tipo uma sociedade secreta, que só eu e Só ele tinha pouquíssimas acesso. pessoas tinham acesso. Todos esses livros que você vê aqui, tudo isso ficava dentro do meu apartamento. Né? E realmente eu e poucas pessoas tínhamos acesso, mas eu sabia que um dia eu ia levar isso para o mundo, né? E eu até falei num podcast anterior que eu me sinto agora nesse momento que eu fiz muitos programas de transformação em empresas. E agora fui guiado, né, e chamado para fazer um programa de excelência planetária. É um programa de transformação do planeta mesmo, e você veio para ajudar, irmão. Então, que bom que você chegou, que bom que você está aqui. Antes de a gente apresentar oficialmente o nosso convidado galáctico, eu queria já te convidar também aí, não só para estar conosco até o final desse podcast, que com certeza vai ter muita informação relevante e consciente, mas para também já se inscrever no nosso canal, né? Que você não segue o nosso Instagram, @Clube da Transformação, segue o nosso Instagram também. E aproveitar para já agradecer, né, o nosso patrocinador oficial, que são os nossos apartamentos Zen, né? @APTZen para quem quiser conhecer. E antes mesmo de apresentar o Marcelo, eu já queria perguntar, Marcelo, você está hospedado lá no apartamento Zen, né? Como é que está sendo a sua experiência? Fala a verdade Cara, aqui. que experiência maravilhosa poder chegar num lugar que tá ancorado com uma energia, né? Eu tenho vivido uma vida nômade, então essa coisa de cada hora estar num lugar é desafiador. E quando você chega num lugar que tá ancorado, eu falei, cara, eu cheguei em casa. É a minha casa galáctica, porque é cristal, são as flores e todo o cuidado, assim. Então, realmente, essa energia, ela movimenta para que a gente tenha essa experiência mesmo de se sentir em casa, num lugar que tem esse ancoramento energético. Parabéns, é muito bom. Oh, gratidão, Que irmão. Uma honra lindo. poder hospedar você em um dos nossos apartamentos, né? E conheçam lá o nosso Instagram. A gente tem várias opções aqui em Floripa, né? Todos pertinho da praia, em condomínios ali completos, para conectar a espiritualidade com o mundo material, né? A celebração com o autoconhecimento. É isso que a gente buscou integrar nessa experiência, né? E vamos apresentar então quem é esse nosso Vamos, Marcelo vamos. Galáctico, Josi. Gente, ai que delícia ter aqui do meu ladinho Marcelo Galáctico. Deixa eu contar um pouquinho da história dele para vocês, gente. Ele é um renomado terapeuta integrativo, educador de sexualidade consciente e artista multidimensional. Eu quero fazer um parêntese aqui. A primeira vez que eu te vi, você estava nesse papel, fazendo uma apresentação num retiro maravilhoso, onde a gente se conectou no retiro Negócio com a Alma da Aham. Luana. Eu falei, uau, que ser mais lindo! E já me apaixonei pela tua energia. E Gratidão. foi lá que a gente se conectou. E aí eu passei a te seguir, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Sim. E aí já fiquei muito fã disso Gratidão tudo que a gente vai imensa. apresentar hoje para o pessoal. Gente, um artista multidimensional, vocês precisam ver ele atuando. Que coisa mais linda! Olha só, ele tem uma carreira dedicada a promover a saúde emocional, espiritual e sexual de pessoas da comunidade LGBTQIAP+. Nascido em São Paulo e com raízes no Maranhão e Alagoas, o Marcelo traz uma rica trajetória que combina experiência corporativa e artística com um profundo compromisso com o autoconhecimento e a inclusão. Ele é formado em comunicação social e pós-graduado em administração de marketing pela FAAP. O Marcelo, gente, ele já trabalhou por mais de 20 anos em empresas nacionais e internacionais antes de se voltar para a terapia e a educação espiritual. Ele é idealizador do movimento Homossexualidade Saudável e do Master Soul, um laboratório para homens homoafetivos, bissexuais e pansexuais.
Eu também sigo, tá? Também super sigo Homossexualidade Saudável, conteúdo muito relevante. Acho fantástico. Piro nos insights. Então, olha só, gente, com especialização em marketing cultural, comunicação não violenta e diversidade e inclusão, o Marcelo ele utiliza a arte como uma poderosa ferramenta de transformação e cura. Sua experiência inclui formações em Reiki, medicinas da floresta e Tantra. E ele tem se dedicado a criar experiências que promovem o autoconhecimento, a aceitação e o bem-estar. Marcelo também é conhecido por suas contribuições em projetos sociais comunitários, incluindo o Semear, que apoia a inclusão de pessoas LGBTQIAP+, em situação de vulnerabilidade. O seu trabalho reflete um compromisso profundo com a regeneração da alma e a construção de comunidades mais saudáveis e conscientes. Que lindo! Uau! Amigo, seja bem-vindo! Gratidão, eu estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Na hora que eu recebi esse convite, eu falei, nossa, Clube da Transformação, né? Sucesso consciente. Está tudo muito alinhado com esse momento atual. Então, gratidão imensa pelo convite. Vai ser uma alegria poder compartilhar com todos vocês um pouquinho dessas experiências, né, de vida que a gente tem. Então, eu já queria começar te fazendo uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados aqui, Marcelo. O que significa sucesso consciente para você? Sucesso consciente para mim. Bom, eu sinto que é um sucesso que ele tem presença. É algo que você cria e que ele deixa um impacto positivo. Eu acho que o sucesso consciente ele está muito alinhado com o que eu trago para o mundo, qual é o meu legado, o que eu faço e qual é o impacto que isso tem. É engraçado essa pergunta porque durante muito tempo eu sinto que eu busquei esse sucesso, né? Tanto que eu tenho uma experiência de 20 anos, 22 anos no mercado corporativo e nesse primeiro momento eu acho que era a busca pelo ter, era fora, né? Ter reconhecimento, ter aceitação, ter o cargo, ter o salário, ter a casa, o carro, a viagem e tal. E aí chega uma hora que você conquista. E isso é muito bom também. Mas aí depois que você tem esse sucesso, você fala, poxa, continua um vazio aqui dentro, e agora? E aí que vem o ser. Né? Esse ser, eu sinto que é quando a gente internaliza todo esse processo, e aí o sucesso consciente é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu acho que é mais ou menos isso. Uau! Só com essa sua bio e com essa resposta já podemos encerrar Podemos por aqui. encerrar aqui, já entenderam, gente? né, gente? Continue seguindo, por favor, o Marcelo Galáctico, tá tudo certo, né? Já é o podcast mais rápido. Você sabe que eu tenho um propósito, eu vou bater o recorde ainda de podcast mais longo do mundo. Uau! Não pelo ego, é porque pela diversão, entendeu? Pra poder me divertir, porque eu adoro fazer isso aqui. Me encontrei aqui. É ótimo. Então, agora a gente pode fazer o mais curto também, que é mais fácil. Pronto. Tá Você já tem a previsão de qual que é o mais longo que teve até hoje? São 12 horas, tá fácil de bater. 12 horas? Vamos dar uma olhadinha fácil. no Guinness. Vamos dar uma olhada, gente? Que isso? A gente já pode começar agora. Vamos fazer um after do podcast. Tem sempre Outro inimigo mais do louco fim. que nós, gente. Tem sempre. Não, e você chama a galera, é só entrar no grupo do WhatsApp, né? Total, Pô, bora já que chega bora. mais gente pra ser entrevistado. Total, não falta. A gente vai fazendo rodízio. Gente, brincadeira, tá, Nicolas? A gente vai deixar você embora. E pior que o Nicolas é capaz de topar também. Do jeito que é doido. Gente, o Nicolas, pra quem não sabe, é da Hillman Filmes, está aqui nos apoiando, né? E sem ele a gente não conseguiria fazer isso aqui. Então a gente já queria agradecê-los aqui também, todo esse time aí de técnico, né? Aproveitar e agradecer também a Lídia, o Lui, que estão aqui do nosso time também, dando todo esse suporte nos bastidores, né? É isso. Para que a gente possa fazer todo esse podcast aqui Agradecendo a Hillman Filmes, que faz toda a operação, né, aqui hoje de transmissão da nave. E também pode te apoiar com o seu evento, tá? Depois procurem esses nossos parceiros maravilhosos da Hillman Filmes. E, Galáctico, me fala um pouquinho aí da sua história aí, dessa questão. 22 anos do mundo corporativo e você lá, você já era galáctico? Como é que era? Você era um ser normal? E como é que foi essa transformação aí, toda essa história? Você sabe que é muito louco, né? Porque quando eu era pequeno, eu brincava que eu era presidente de empresa. Olha. Meu pai era bancário, então eu pegava... Ele trouxe uma vez uma calculadora antiga do banco e eu ficava, na minha cabeça, presidente era ficar datilografando ali
na calculadora, né? Fazendo conta. E eu ficava assinando papel. E eu criei minha assinatura, eu devia ter uns 6, 7 anos de idade, que eu ficava já inventando assinatura. E aí eu saía da empresa, e aí, obviamente, eu ia para o meu segundo emprego. E aí, meu segundo emprego era, eu colocava uma camiseta na cabeça, colocava um lençol ao redor do corpo, e eu virava apresentadora, atriz, modelo e manequim. Então, durante o dia eu tinha uma vida corporativa séria. E à noite eu ia pra vida artística. E no feminino. Engraçada essa brincadeira. Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, assim. E foi uma linda experiência, assim, nesse lugar do corporativo. No corporativo eu sou conhecido como Marcelo Azevedo, que era o meu nome de guerra, né? O Marcelo, ele começou a trabalhar como office boy na Porto Seguro. Então, desde muito novo, eu tinha muita vontade de querer trabalhar. E a Porto Seguro foi uma empresa escola, porque eu cheguei lá sem conhecimento nenhum e até a própria entrada na Porto Seguro já foi uma aventura, porque eu estava numa outra empresa e eu percebi que os office boys da Porto Seguro usavam um uniforme com gravata. Eu falei, eu quero entrar nessa empresa. Olha como é essa coisa do visual, né? Uhum. E eu lembro que eu fui lá numa segunda-feira, deixei meu currículo, porque nessa época, gente, o currículo era entregue assim, né? Tinha que ir lá no negócio, deixar o papel. E aí eu fui lá na segunda, na terça, na quarta. Quando chegou na sexta-feira, a menina da recepção, ela fez assim, escuta aqui, já é o 5º currículo que você traz. Eu falei, pois eu vou continuar trazendo todo dia até vocês me chamarem. Olha só. Eis que na semana seguinte eu recebo um telegrama em casa me convidando para um teste. E acabei entrando na Porto Seguro, né? E fiquei lá durante 5 anos, assim. Então, eu falo que ali foi uma grande escola. E de lá, eu sinto que eu nunca fui normal nesse sentido do normal, do convencional da empresa. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre. Eu acho que essa coisa da alegria, da disponibilidade, da comunicação, sempre teve muito presente. Então, essa trajetória do corporativo sempre marcou muito as relações que eu tive nessas empresas humanas, né, de conexões humanas. E de lá eu migrei para trabalhar com eventos corporativos. Eram eventos segmentados, né, com segmento de energia, de saúde. Comecei a conversar com o C-Level, que era presidente e diretor da empresa, e ali comecei a aprender a como me comportar dentro desse mercado também, porque ele pede um certo comportamento, né, para que você consiga ter essa passabilidade. Mas eu sinto que o Marcelo Azevedo, ao longo dessa trajetória toda, ele sempre conseguiu utilizar dessa visão, uma visão criativa e, ao mesmo tempo, uma visão humanizada das coisas. E a transição ela foi acontecendo aos poucos, assim. No primeiro momento, eu sinto que tinha essa vontade de conquista, né, de conquistar mesmo esses espaços. E chegou um outro momento que o Marcelo olhou para isso tudo e falou, cara, como que seria a gente trabalhar com propósito? Porque estudar, fazer faculdade, fazer pós, ter oportunidade de acessar todas essas informações, né? Chegou um momento que eu falei, tá bom, mas assim, como é que eu estou usando o meu tempo? Eu estou vendendo meu tempo para qual CNPJ? Esse CNPJ está fazendo o que com o meu tempo? Ele está fazendo coisas boas para o planeta ou ele está destruindo? E ali já me deu uma mexida interna. Então, em 2011, foi a primeira vez que eu saio do CLT, que eu me sentia aprisionado em ter que entrar todos os dias, 9 horas da manhã, e sair 6, 7, 5, né? Tipo, então, eu fiz esse movimento primeiro de sair do CLT e comecei a trabalhar como consultor. Comecei nesse movimento. E como consultor, eu tinha uma possibilidade de escolher quais eram os projetos que eu ia trabalhar, principalmente com captação de patrocínio, né? Então, ali eu sinto que eu já comecei a entrar um pouquinho mais nessa onda do qual é o propósito e o que eu estou fazendo com o meu tempo, né? Então, essa configuração do Marcelo Azevedo, ela se dá até 2019, e de 2019 para 2020, com a pandemia, os trabalhos no corporativo começaram a perder força. O último trabalho que eu fiz foi um trabalho de diversidade e inclusão. Era uma empresa de audiolivros que se chama Toca Livros, e eu fui o cofundador da área social dessa empresa. E na minha cabeça ali era maravilhoso, porque eu estava trabalhando a parte de consciência
através dos conhecimentos do livro. Porque, gente, morando em São Paulo, o primeiro teste que eu fiz no primeiro mês de Toca Livros, eu fiz assim, para eu poder vender isso daqui bem, eu preciso consumir esse produto e saber se ele é bom. Então, o que eu fiz? O meu tempo que eu tinha de transporte até o trabalho era de mais ou menos 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Então, eu fiz um teste. Então, colocava o meu fone de ouvido, às vezes eu ia de carro, às vezes eu ia de metrô. E nessas de 1 hora para o trabalho para ir para voltar, eu estava ali escutando as histórias e os livros, né? Primeiro mês. Chuta quantos livros que eu li nesse primeiro mês? Nossa, não tenho nem ideia. Mas, sei lá, 30 livros? Não, foi menos, foi menos. Não, é foi menos. 2 horas por dia. É, foram 7 livros que eu li em um mês. Eu ia chutar isso. A média que o brasileiro lê de livros por ano É isso. é em menos. torno de 2 livros por ano, a média do brasileiro. Em um mês eu consegui ler o que eu não lia há muito tempo, em um ano inteiro. E eu falei, não, isso daqui realmente funciona. Eu sempre trabalhei nessa área de relações humanas, e aí, como é você utilizar essa conexão humana com causa e com propósito? Então, esse projeto, o primeiro movimento foi, eu estava num dia no metrô de São Paulo, e aí eu vi que todas as pessoas estavam com o celular na mão. E eu falei, cara, imagina que louco seria se todas as pessoas tivessem acesso a um audiolivro e pudessem, são 7 milhões de usuários por dia, pudessem utilizar essa ferramenta. Aí começa eu no meu processo de visualização, né? Toca Livros, metrô de São Paulo. Eu falei, uau! Comecei a fazer os movimentos, né, de conexão, e eu tinha 0 contato dentro do metrô, e essa relação começa a acontecer. Por fim, a parceria aconteceu. A gente fez uma collab Toca Livros com o metrô de São Paulo, e a primeira vez que eu estou no metrô e eu vejo lá, para que a pessoa pudesse utilizar melhor o seu tempo de viagem, de qualidade, de tempo, com audiolivro, eu tava, cara, como é bom poder fazer esse tipo de movimento. E o segundo movimento foi levar, era assim, né? Como que a gente pode melhorar o tempo das pessoas, de qualidade de tempo? No Hospital das Clínicas tem uma parte onde ficam crianças que estão fazendo diálise e hemodiálise. Então, é uma média de 3 a 4 horas que essa criança passa ali com o bracinho fazendo aquele processo, né? E durante esse tempo, a dificuldade que as mães têm com uma criança é o que fazer com essa criança, né? Ao longo de 4 horas. Então, a gente imaginou que um audiolivro pudesse cair bem ali. Então, o Fábio Porchat narrou pra gente Pequeno Príncipe, que é uma história encantadora, universal, né? E a ideia era levar para que essas crianças pudessem escutar essas historinhas, né, durante esse processo. Quando a gente foi fazer a implementação do projeto, pandemia. E aí o projeto foi barrado, porque os hospitais foram os primeiros que pararam naquele momento, né? E ali eu comecei a perceber o movimento do universo também. Então, essa transição de eu falar assim, que o corporativo começou a perder força e a vida pessoal começou a ganhar presença nesse momento, foi por conta disso, né? Então, a pandemia já fez esse primeiro movimento. E um segundo movimento que aconteceu foi o meu projeto do coração, o meu projeto social do coração, ele veio com um desejo do coração de querer ajudar um dos problemas que me deixavam mais desconfortáveis a primeira vez que eu desenhei meu mapa de regeneração, que é um mapa onde eu coloquei ali todas as minhas competências, tudo que eu já fiz, que eu não fiz, o que eu gostaria de fazer, e aí chega um momento desse mapa que vem a pergunta: qual é o problema do mundo que mais te deixa desconfortável? E naquele momento, para mim, esse problema estava muito relacionado a machismo e homofobia, que foi uma coisa que desde muito cedo eu senti na pele todos esses processos por ser um homem gay, né? Quando eu olhei para esse mapa, eu falei, tá tudo bem, então eu preciso e quero me reunir com homens homoafetivos para a gente poder falar dessas nossas histórias, né? Então, em 2019, nasceu esse projeto, que é o Homossexualidade Saudável, com um desejo do coração de poder ter conversas conscientes. Porque muitas vezes a gente fala assim, porque o homem, toda vez que o homem se reúne para trocar ideia, ele fala de futebol, de mulher, de bebida e de não sei o quê.
E aí, quando eu olhava para esse outro lugar também do homem gay, a gente só muda, ao invés do futebol, a gente vai falar de divas pop, ao invés de mulher, a gente vai falar de homem, o sexo continua ali também. E qual é o momento que a gente fala dos nossos sentimentos? Qual é o momento que a gente fala das nossas vivências, né? Então, a homossexualidade saudável nasce dessa vontade de criar um espaço que ele saia desse lugar que é o bar, a boate, a sauna, e é tudo quase sempre muito relacionado à parte do sexo. Uhum. Como que seria a gente se relacionar sem necessariamente precisar transar? É basicamente isso. Então, esse projeto começou em 2019, comecei a fazer os encontros em outubro, né, em São Paulo, que eram rodas de partilha, e quando chegou a pandemia, foi isso. O trabalho do corporativo meio que foi bloqueado por conta do hospital, e eu fiz assim, será que funciona? Vou fazer um teste. Eu vou trazer esse encontro que é presencial, eu vou trazer ele para o digital. Porque a gente não estava muito acostumado com as telas, né? Até então, as telas eram utilizadas no corporativo, mas ainda muito remoto, assim. E aí, quando eu fiz os primeiros encontros online, eu falei, cara, isso daqui é potente. Porque aí um grupo que tinha 30 participantes, do Neida, passou para 200 e tantos homens de 18 a 70 anos de idade, do Brasil inteiro, de 4 países. E quando eu fui ver no primeiro mês, eu fiz, eu acho que 25 encontros em um mês. Uau, Uau. quase todo Então, dia. assim, quase todo dia. Eu tava em casa, né, em São Paulo, tudo parado. Eu dentro do meu quarto. E eu sou uma pessoa que, assim, né? Enlaçador de mundos galáctico, né? Tem essa coisa do movimento. Então, eu comecei a servir, porque eram todos os encontros gratuitos. Por isso que eu falo que começou como o meu projeto do coração. E depois ele também foi se transformando, né? Já que a gente está falando da transformação, eu percebo essa transformação que ela foi acontecendo aos poucos, né? Então, o Marcelo Azevedo ele teve uma atuação que foi super importante para minha trajetória, porque eu reconheço que em cada momento tinha um desejo muito firme ali de querer realmente uma transformação dessa vida, mas chega um momento que ela chega assim, sem a gente esperar e sem programar, e uma grande transformação ela acaba acontecendo também. Perfeito. E eu quero aproveitar e te perguntar, porque esse tema para mim também é muito sensível, né? E para você ter coragem de encarar e levantar uma bandeira desse tema, que gera muita polêmica, gera muito, ainda tem muito preconceito, ainda tem muita, né? Muita coisa que vem à tona justamente porque mexe. Por que que ele é um tema que gera tanta coisa? Porque tá enrustido dentro de cada um de nós. Ele tá no oculto, ele tá no inconsciente, ele tá nos nossos antepassados que foram reprimidos e não puderam expressar a sexualidade saudável. E não puderam ser quem a identidade de alma deles queria manifestar naquele momento para ser, independente de gênero, né? Mas a liberdade de expressão, a liberdade de ser quem já são. E não precisar se enquadrar para ser aceito, né? Sim. Como hoje ainda tem uma sociedade com esse formato de pensamento. Eu queria te perguntar, que é uma curiosidade realmente minha, você sempre assumiu a sua sexualidade? Eu sinto que eu sempre busquei ser muito verdadeiro, assim, com tudo que eu fiz, né, na minha vida. E a sexualidade é uma coisa que não vem com um manual. Mas, como eu falei para vocês dessa coisa de infância, eu desde sempre fui uma criança muito curiosa em relação a tudo. Curiosidade mesmo. E a criança, ela não sabe o que é ser gay. O que acontece é que, quando eu era mais novo, eu me identificava muito mais com o lado feminino da coisa, porque era uma energia mais pacífica, as meninas conversavam mais, as brincadeiras eram mais intuitivas e os moleques era porradaria, pancada. Eu falava, cara, mas não quero brincar de bater. Não quero, futebol não era minha praia. Então, assim, desde pequeno sempre soube. Uma questão que sempre foi muito importante para mim também foi a minha espiritualidade. Desde muito pequeno, eu olhava para as estrelas e eu ficava assim, cara, não é possível que só tenha gente aqui no mundo que não tem um ser que não está vivo nesse outro lugar. E
o começo da minha espiritualidade, eu comecei primeiro indo com meu pai para missa de domingo, porque eu adorava bateria, eu ficava vidrado ali naquela coisa mais da música do que da parte das palavras ali em si. Essa missa era animada, Era então, hein? animada, tinha bateria, o pessoal batendo palma, era minha festa, eu já tava ali no já tava ali na festa, né? E aí depois de um tempo, eu fui conhecer a igreja da minha avó, que era uma igreja evangélica. E quando eu entrei nessa igreja a primeira vez, eu senti uma presença e uma paz que eu nunca mais saí. Então eu comecei mais ou menos com uns 9 anos de idade, até os 16, nesse processo de aprender mais sobre a palavra de Deus, e ao mesmo tempo eu comecei a perceber e sentir essa culpa pelo que eu sentia. Foi ali que eu comecei a perceber que tinha uma coisa de diferente comigo. Eu não me sentia parte mesmo, assim, eu me sentia totalmente fora do contexto do que eu vivia. E eu pedia para Deus tirar aquele sentimento de mim, porque eu já sabia que eu gostava de meninos. E eu, crescendo dentro da igreja, escutava que isso era pecado, era errado, era sujo. Então eu falo que eu passei dos 9 anos de idade até os 16, todos os dias orando e pedindo para Deus tirar aquilo de mim. Porque eu tinha certeza que eu estava possuído por algum espírito zombeteiro. Ou acreditam, né, muitas vezes, como eu também já frequentei, né, diversas religiões, assim, principalmente nessa orientação que você trouxe, é tratado dentro das igrejas a homossexualidade como uma doença, Sim, como se você precisasse de uma cura dessa condição, né? sim. Então, normalmente, a pessoa reza ou ora pedindo para Deus curar. Esse era o meu sonho. Teve um dia que foi meu ápice, assim, que eu tava com 16 anos de idade, imagina, todos os amigos, adolescência, hormônios fervendo, todo mundo ficando, beijando na boca, e eu reprimindo todo aquele sentimento. Porque eu cheguei a ficar com menina e tal, mas não era a mesma coisa. Eu já sabia que tinha uma química ali diferente. E aí teve uma vez que eu tava no meu ápice, assim, de depressão mesmo, né? Que a única solução que aparecia para mim era: tira a sua vida, acaba com ela aqui agora. E nesse dia eu lembro que o que me deu o gatilho foi: eu vi um casal passando que era o pai, era o esposo com a esposa ali, uma criança no ombro do pai, os dois de mão dadas, e eu, nesse dia eu tive uma DR mesmo, assim, cara, eu briguei, eu falei, cara, eu não aguento mais sofrer, por que que eu vim desse jeito? Eu queria tanto, por que que aquele cara ali gosta daquela mulher e eu não tenho esse sentimento? Né? Então, tipo, ali foi um momento meu de ver esse pulso de tira a sua vida, que você não é nem digno e nem merecedor do amor de Deus. E aí nessa DR, eu tenho umas DRs boas com a espiritualidade, porque eu sempre, assim, nos meus momentos de maior crise, eu tava ali chorando e conversando com Jesus. Eu falei, cara, você me conhece desde o ventre da minha mãe, você sabe do meu coração, sou uma criança boa, tal, não sei o quê. Não aguento mais. É a última vez que eu vou pra igreja, é a última vez que eu vou colocar meus pés nessa casa. Se você não falar com a minha alma, acabou. E nesse dia eu fui sozinho pra igreja, sentei lá no banco de trás, e a palavra que veio para mim no momento de maior dor foi: filho, eu amo você do jeito que você é. E ali eu senti que eu fiz as pazes com a minha espiritualidade, mas ao mesmo tempo foi assim, tá tudo bem, agora eu vou buscar o que que é essa minha felicidade, qual é o meu caminho. E ainda consegui sustentar durante muito tempo essa vida dupla, tripla, porque não é fácil a gente se assumir. Primeiro é um processo de autoaceitação, né? A gente conseguir se entender, porque não tem conversa, não tem diálogo, né? A gente cresce, sexualidade, ninguém fala com a gente de sexualidade. A gente começa a aprender sobre isso com pornografia, né? De uma forma extremamente distorcida. Várias pessoas passam por abuso sexual na infância e adolescência, e esse é um outro tabu de coisas que a gente não pode falar, né? Eu mesmo fui abusado por um tio, com 11 anos de idade, e que ele me disse que ele me ensinasse homem. E para mim aquilo era uma prática comum. Só depois de muito tempo eu fui perceber que aquilo era um abuso que estava acontecendo. Então eu falo que esse começo, ele foi super desafiador. Porque em primeiro lugar, se eu tivesse a capacidade, eu pudesse escolher, eu teria escolhido vir no comum, né? Do tipo assim, para não ter problema. Quando a pessoa fala, sua escolha, querido, não é escolha, porque se fosse escolha,
ninguém quer escolher sofrer e tá, né? Então eu sinto que esse caminho, a primeira coisa que foi fundamental foi eu conseguir me aceitar de forma integral. E depois do segundo passo, aí começam os desafios, né? Depois que você se aceita, você fala, putz, agora eu preciso também fazer esse processo com a minha família. Né? Porque é esse medo do desapontar o pai, desapontar a mãe, que tem um sonho, que você vai casar, ter filho e tal, não sei o quê. E ao mesmo tempo eu reconheço como é um privilégio ter a família que eu tenho. Porque no momento que eu me assumo para eles, que eu converso e falo, né, dessa minha questão para eles, a minha mãe fala para mim, num colo, assim, eu chorando, ela fazendo cafuné, ela fala, filho, a mãe ama você do jeito que você é. Eu falei, opa, eu acho que eu já escutei isso em algum lugar. Essa frase ficou gravada para mim. E aí vem os próximos passos. Como é você se assumir para os seus amigos principais, mais próximos, né? Ainda mais sendo homens. Poxa, como é que agora a gente vai se trocar junto, tomar banho junto? Né? Como se eu fosse atacar o cara que está ali na minha frente. E depois o outro passo também é esse passo do corporativo. Porque quando a gente olha para hoje, grande parte das empresas estão com seus comitês de diversidade, de inclusão, estão olhando para essas questões, mas quando a gente volta lá para trás, década de 90, o que eu escutava de piada, porque eu ainda não tinha me assumido para as pessoas. Internamente eu sabia que tinha uma parada e nos almoços a brincadeira era, e aí, quando é que você vai se assumir mesmo? Você já está saindo com homens? Você fala, cara, que absurdo isso, né? Então é realmente um processo profundo, demorado e desafiador, mas quando a gente passa por todo esse processo, eu sinto que ele acaba ajudando muito a economizar a bateria. Imagina só que eu visualizo assim, eu era um ser que estava fragmentado. Então eu era uma personagem dentro da minha casa, com os meus pais, um fractal meu. Eu era fragmentado com os meus amigos gays, nos rolês, outra parte minha. Fragmentado no corporativo, outra parte minha. Porque ali no corporativo era cabelo raspado, terno e gravata e uma postura para poder conseguir estar ali frente a frente com esses homens, né? Porque grande parte ali desse lugar de decisão, de presidência, de diretoria de empresa, eram todos homens. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu não quero mais ficar fragmentado desse jeito. Como seria, aí que veio a pergunta, e se eu não tivesse mudado quem eu era na infância para poder caber? Porque esses 20 anos de corporativo, eu precisei fazer parte, eu precisei abrir mão de coisas que para mim eram essenciais para poder caber naquele lugar. E aí chegou um momento que eu olhei no espelho e eu falei, eu não me reconheço. Quem é você? Quem é você se você não tivesse mudado a sua essência lá atrás, quando você precisou se proteger? Porque é um lugar de proteção, né? De você poder falar de um jeito mais impostado, comportamento, forma de se vestir, tudo. Eu falei, olha, a gente não consegue voltar no passado para mudar a sua escolha, mas a partir de agora a gente consegue mudar esse agora e você ser quem você é nesse momento. Então hoje o trabalho que eu faço, eu sinto que ele está muito dentro desse lugar mesmo, não só para pessoas da comunidade, né? Mas para todas as pessoas que ainda não conseguem viver a sua autenticidade, viver na sua essência como se é, né? E muitas vezes a gente fica por trás, né, desse aspecto mais da aparência, do que eu quero que o outro me veja, não do que realmente eu sou. Uau. Eu estou muito emocionada aqui com a tua história, porque esse tema é um tema também que é uma bandeira que me toca, que eu defendo muito, dessa liberdade da gente poder ser quem a gente veio ser. E pela visão da espiritualidade que hoje eu tenho, as pessoas que já chegaram nessa vida se identificando com o outro sexo ou com infinitas possibilidades, né? Não se reconhecendo talvez no sexo que vieram, né, com as escolhas ali impostas na sociedade, são pessoas que têm já uma missão espiritual muito grande, um propósito espiritual para realizar no planeta. Essa é a visão que eu tenho hoje e que só se confirma, porque são pessoas que não vieram para se distrair fazendo o que a maioria das pessoas fazem, que é aquela cena que você viu que
fez você estar na tua crise, que é você casar, ter filhos e achar que a vida é só estar aqui na casa, comprar carro, fazer uma vida comum. Mas as pessoas que vieram diferentes, vamos falar assim, elas vieram com uma missão, um propósito e uma mediunidade completamente fora da caixa. Que são essas pessoas que vieram fazer diferença no planeta. E hoje isso só se confirma. Depois que eu ouvi isso, eu passei a observar diferente. E esse tema me toca muito, porque a minha irmã é uma pessoa homossexual que também teve muitos desafios de autoaceitação. Sim. E eu acompanhei tudo isso na adolescência, né? A crise com a minha família, aquela coisa toda. E a minha mãe nessa situação de também, né? Com uma orientação de uma igreja. Então, foi muito. E eu acompanhei tudo isso. E desde sempre eu não entendia como as pessoas conseguiam achar que alguém, por uma opção sexual que já vem de fábrica, na minha opinião, a maior parte delas. Claro que tem muitas questões, muitos traumas, bloqueios que podem gerar isso, mas quem já não se encontrava da forma com que alguém disse que tinha que ser, essas pessoas, elas precisam ser acolhidas. Então, esse trabalho que você faz, eu achei assim, sabe, de uma ousadia, de uma coragem e de um propósito tão lindos. Porque quantas pessoas, gente, que você conhece que são homossexuais e todas as possibilidades que temos, né, de não identificação do próprio gênero. Meu Deus, como essas pessoas sofrem por elas não poderem se expressar, elas não podem ser elas mesmas. E essas pessoas são as pessoas que mais têm o potencial de realizar coisas surreais aqui no planeta. Realmente você empoderar essas pessoas, acolher essas pessoas, mostrar que elas não estão sozinhas, vai fazer com que elas possam realizar o que elas vieram realizar na Terra. Sim. Eu estou absolutamente impactada, assim, com esse trabalho, né? Então, desde que eu conheci o que você vem fazendo, eu falei, uau, que lindo que alguém está olhando para isso. Mais gente precisa falar disso. Sim. E você sabe que hoje em dia tem estatísticas que são alarmantes, assim, porque o Brasil, ele está no primeiro lugar do ranking de pessoas que mais matam LGBTs no mundo. É o país mais agressivo para a nossa comunidade. E aí, quando a gente também vai fazer... Eu gosto sempre muito de questionar, de entender, de pesquisar. Eu sou um buscador, né? Então, estou sempre ali nas pesquisas e nos estudos. E esse é um estudo que eu tenho feito sobre as masculinidades homoafetivas. Porque aí não recorte dentro do recorte. Quando a gente olha para essas estatísticas, eu fico muito intrigado, porque apesar do Brasil estar no primeiro lugar desse ranking de agressividade, o Brasil é o primeiro país que mais consome pornografia trans no mundo. Então, quando você começa a olhar para estatísticas e para números, eles traduzem algo que está acontecendo. Então, realmente eu sinto que a gente vive uma grande hipocrisia. A construção de uma sociedade com a base que a gente tem desse patriarcado, que diminui tudo aquilo que não é visto como o padrão, então é uma construção também social, e aí a gente começa a olhar para as instituições, né, que comandam, ou que durante muito tempo tiveram comando e controle sobre a sociedade, aí eu começo a entender como é importante questionar. Porque enquanto a gente não questiona, eu continuo vivendo dentro de um padrão, dentro de uma orientação, dentro de um arquétipo que me foi dito que eu sou aquilo. Até ter a coragem de questionar quem eu sou. Porque não é que eu vim diferente, não é que a gente é diferente. Todos nós somos únicos. Únicos, não tem uma pessoa que tem o digital igual que a outra. Não existe. E por que que nós estamos o tempo inteiro querendo se comparar com o outro para poder pertencer? É o que eu falo, são masculinidades. Existe uma infinidade de possibilidades de você ser homem. E eu me considero um homem. Eu fiquei muito... Foi numa roda de masculino, com o Fábio Manzoli. A primeira vez eu estava com 20 homens, que eu falei,
Cara, desde que eu me assumi como gay, aos 16 anos, eu esqueci que eu sou homem. Eu só me via como gay. E ali naquela hora eu falei, caraca, eu sou homem. E eu gosto de ser homem. Porque eu sinto que isso também dá uma passabilidade diferente, né? E aí isso me trouxe uma percepção. E a mesma coisa quando a gente fala de homoafetividades. Porque não existe um perfil de ser o gay. Existem milhares de possibilidades de você expressar quem você é. Então, cada vez mais, para mim, eu valorizo essa autenticidade do ser. Quando as pessoas falam, aquela pessoa é esquisita, eu adoro gente esquisita. Aquela pessoa é estranha, me apresenta que eu adoro pessoas estranhas. Certeza que vai virar meu amigo. Certeza, por quê? Porque aquela pessoa está seguindo o caminho de ser quem ela é. Sim. Mas eu não vou agradar. Pois é, né? Se a gente vier aqui para querer agradar o outro, a gente não faz nada. Exato. Mas é isso que eu queria comentar aqui, né? Eu também me tocou profundamente aqui, né? Eu honro muito, né, seu trabalho, seu servir. E aqui no Clube da Transformação que a gente quer isso, né? A gente quer exatamente provocar essa transformação, né? E o que veio para mim é que quando você contou sua história é que muitas outras pessoas, independente, né, se são homossexuais ou não, elas se cortaram para caber dentro das empresas, dentro das famílias, né, dentro das estruturas, dentro do mundo, né, que ela acredita que seja o real, né, nas redes sociais isso acontece hoje, né, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ter o seu arquétipo, né, eu falo, tá, mas eu posso ser eu ou não? Né? Eu consigo ser eu mesmo? Será que eu posso? Né? Eu tenho essa permissão? Né? Então, eu sinto exatamente isso. Eu sempre fui uma pessoa diferente. Né? E de chegar e falar, mas por que você é assim? Né? Eu falei, mas esse sou eu. Né? Tanto é que, por exemplo, eu nunca me preocupei em ter concorrente. Que pra mim, tem tanta coisa pra eu fazer no mundo. Por que eu vou fazer uma coisa, primeiro, que eu não gosto de fazer? Com tanta atividade que tem no mundo. Segundo, se tem tantas possibilidades e é tudo abundante, por que eu vou me preocupar mais com o meu concorrente do que comigo mesmo em desenvolver meus pontos fortes e os talentos que Deus me deu? Que sentido tem isso, né? E aí eu sempre questionei. Eu falei, mas por quê? Pra quê? É tão mais fácil, é tão mais simples, né? Deixa eu ser eu mesmo, né? Deixa eu ser essa autenticidade. Eu paguei um preço também por isso, inclusive dentro das empresas, mas não me arrependo, né? Por quê? Porque eu sempre encontrei alguma pessoa que acreditou naquela minha verdade. Né? Eu sempre encontrei pessoas que apoiaram a minha verdade. E tem uma frase do Osho que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: quando houver opções, faça o que faz seu coração vibrar, apesar de todas as consequências. Né? Então, muitas pessoas confundem isso. Apesar de todas as consequências, significa que você vai matar uma pessoa. Mas você vai assumir as consequências daquilo. Toda transformação tem uma morte e um renascimento. Ou seja, você meio que matou esse Marcelo, né, antigo, né, para poder resgatar a essência sua que é verdadeira mesmo. Isso é maravilhoso. Isso é exatamente um exemplo, um case real de transformação. E aí isso te preparou para fazer o trabalho que você faz hoje, né? Você foi forjado, eu vejo aí, a adquirir o direito de fazer o que você faz hoje. E aí você precisou ter outro ato de coragem, né? Que é exatamente o que eu estou passando aqui agora também com o Clube da Transformação. Né? De repente, eu dentro da GM, na Nissan, eu era uma autoridade. Eu falei, nossa, é isso, tal, ser Nissan, programa maravilhoso, foi exportado para 38 países. De repente, eu abri mão disso e falei, tá, mas quem que eu sou agora de verdade? Perfeito. Né? Agora, será que eu posso tocar meu tambor? Posso, mas eu já podia naquela época, mas eu não tocava porque eu mesmo não me permitia. Então, eu vejo que alguns dos estereótipos que a gente cria, né, dos modelos, a gente também se coloca, né, por barreira. Será que eu posso? Será que eu não posso? Então, assim, eu me empolguei aqui, até falei demais, né, mas o que eu queria te perguntar, Marcela, é isso. Como é que você vê hoje? Eu gosto sempre de olhar os dois lados. Principalmente falando das empresas e do mundo também. O lado do preconceito de quem tem o preconceito, né? Por, às vezes, ignorância, por uma cultura, um padrão de ter um preconceito, né? De achar. Inclusive, lealdade sistêmica. Também. A maior parte do preconceito, falando como consteladora familiar sistêmica e organizacional, né? Vem de lealdades sistêmicas. Né? Todos os nossos ancestrais que foram reprimidos pela sexualidade. Isso tem muito tempo, né?
Sim. pela sociedade patriarcal, por essa cultura machista. Então, eles não puderam ser. Então, a gente já herda isso. Então, até, né, além de ser ensinado desde criança, muita coisa, assim, nesse sentido, né, que são raríssimas e maravilhosas famílias, né, Sim. assim, com a consciência mais expandida, que vão ensinar diferente. Mas, além disso, existe uma lealdade, assim, sabe, de um inconsciente coletivo, que já vem num DNA mesmo familiar. Então, hoje, tem muita gente ainda vivendo essa dor de querer ser como aquele cara que se assumiu. Então, como eu não posso ser, eu preciso criticar, eu preciso apedrejar, eu preciso punir, eu preciso reprimir, meu Deus, porque aquilo está me incomodando. Quando eu vejo o cara se assumindo, a mulher sendo que ela queria ser. Meu Deus, como isso me dói. Porque eu também queria ser. Mas lá no fundo, então, é uma negação, né? Um mecanismo do inconsciente de, né, assim, porque, meu Deus, se ele continuar sendo que ele é, eu vou querer ser também, aí eu não sustento essa transformação, eu não vou conseguir, né? Você entende que isso é tudo num nível muito oculto, muito inconsciente. Mas conclui sua pergunta, que ela é Então, só para maravilhosa. concluir minha pergunta, eu acho que sempre tem os dois lados, né? Eu queria trazer esses dois lados, de quem tem o preconceito, né, e é inconsciente por isso, mas de quem às vezes sofre o preconceito por comportamentos às vezes inconscientes que gera também. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui. Por isso que eu gosto desse tema da homossexualidade consciente. Sim. Queria que você falasse um pouquinho desses dois lados. Como que a gente pode expandir a consciência de quem tem o preconceito, mas como que a gente pode expandir a consciência de alguns homossexuais que talvez por comportamentos inconscientes geram e provocam esse preconceito? Eu acho que é um tópico extremamente importante de ser falado. Porque grande parte das pessoas que tem algum tipo de fobia, vou falar como fobia, é porque existe um campo desconhecido. Então, se eu não conheço, eu tenho medo. E se eu tenho medo, eu corro, eu fujo, eu quero distância. Por quê? Porque isso está fora da minha zona de controle. Eu não tenho controle sobre. Imagina se eu tenho uma amizade com um cara que é gay. E se eu gosto desse cara que é gay? Meu Deus do céu, e agora? Ferrou. Será que eu não sou mais heterossexual? Acabou com uma estrutura. Então eu sinto que existe um padrão inconsciente, porque hoje em dia, já aconteceu, eu estava conversando com um amigo esses dias, e ele falou, amigo, eu percebi uma coisa com meu sobrinho de 6 anos de idade, falando porque ele estava com a unha pintada e falou, isso é coisa de mulher. Então é uma coisa que a gente acaba recebendo na nossa educação, essa estrutura de educação, desde a infância. Então é algo que está muito enraizado, né, na nossa psique e nos nossos comportamentos. Quem hoje em dia tem esses preconceitos, a pessoa ela pode fazer isso de uma forma velada, né, do tipo assim, eu não quero me aproximar, eu olho, não gosto e me afasto, e tá tudo certo, você tem o seu direito de escolher com quem você vai andar ou não. A questão que a gente está passando é, o grande problema é a agressão, é quando parte pro ato físico. Então a gente tem alguns problemas que acontecem dentro disso em relação a algumas pessoas que estão dentro de algumas instituições religiosas, elas expulsam de casa os seus próprios filhos porque Deus diz para elas que isso é proibido. Então, eu recebo muitos casos de pessoas que perderam pai, mãe, família inteira por serem religiosas, né? E eu falo que Deus é esse, que não acolhe o seu próprio filho, né? Então a gente tem um lado de uma agressão muito grande. Tem outro campo dentro disso, que ainda dentro das empresas, isso acaba acontecendo com muita frequência, que são pessoas que não recebem aumento de salário, que não recebem reconhecimento, que não são, muitas vezes, promovidas por preconceito. Né? Dentro de escolas, a gente continua vendo os números alarmantes de estudantes que têm se suicidado por conta de bullying dentro das escolas. Então, são tantas camadas, assim, o preconceito está enraizado em tantos lugares, que eu sinto que a primeira forma de olhar para isso é o que eu acredito, é com a educação, é com a conversa, é com a fala, são com os exemplos. Eu já tive
ótimos exemplos de pegar Uber e o cara ser extremamente machista, homofóbico, e eu perceber na conversa de ter a oportunidade de conversar e contar a história, e daqui a pouco a pessoa falou, nossa. Porque quando a pessoa conhece uma história verdadeira e que ela tem proximidade, isso muda. Né? Então eu sinto que a educação é um passo importante, abrir diálogo é um passo importante para poder olhar para essas camadas de pessoas que, de uma certa forma, são preconceituosas, têm essa fobia internalizada e muitas vezes não tiveram acesso a essas pessoas. E, na verdade, é uma ignorância mesmo, né? Uma falta de conhecimento de você conseguir respeitar o próximo como ele é. E a outra camada de pessoas que sofrem esse preconceito, mas também de uma forma inconsciente. Então, eu vou dizer, por exemplo, questões que acontecem desse lugar que eu posso trazer como exemplo. Uma das primeiras vezes que eu tive acesso a essa sexualidade foi dentro de um banheiro público. Foi a primeira vez que eu vi dois caras ali, os dois caras estavam meio que se pegando no banheiro. Eu tinha uns 14 anos de idade. Eu falei, cara, o que eu tinha visualizado minha vida inteira estava acontecendo na minha frente. Então, é uma prática que o pessoal costuma falar que é o banheirão. Né? O banheirão que era um dos únicos espaços que tinham disponíveis, já que na rua não pode. Você andar de mão dada, você leva, né, lampadada na cabeça. Você não tem um lugar para poder expressar. Quais eram esses lugares para poder expressar esse amor, esse afeto? Dentro de banheiros públicos, dentro de saunas, de cinemas de pornografia, em lugares de submundo mesmo. Escondido, velado, né? Quando que o negócio começa a perder a mão é quando você está fazendo um ato obsceno em um local público e não é com uma pessoa que, por exemplo, é gay. Então, várias vezes aconteceu já de entrar no banheiro e de perceber um homem hétero se sentir invadido ou, enfim, abusado, porque o cara começou não só a olhar, mas se masturbar perto dessa pessoa. Então, eu sinto que sim, também existe um lado inconsciente e que acaba, muitas vezes, aumentando esse problema que a gente tem do preconceito. Então, o caminho que a gente está percorrendo hoje, eu sinto que é um caminho onde as novas gerações estão tendo cada vez mais liberdade de poder. Primeiro, é uma das primeiras vezes que a gente tem representatividade em programas, em novelas, em livros, porque na minha infância e adolescência eu não tinha essa representação em lugar nenhum. Eu achava que realmente eu era a pessoa mais estranha do universo e que eu tinha vindo com defeito de fábrica. Por quê? Não tem representatividade. Todos os contos da Disney sempre é o príncipe encantado e o meu amor nunca foi representado ali. Então a gente passa hoje por um momento mesmo que eu digo assim, a humanidade ela está vindo caminhando e a gente está percebendo o tanto de coisa que a gente fez e que não estava no nosso ponto de vista, né? É igual no carro que tem lá um ponto cego que a gente não vê o que está acontecendo. A gente está começando a perceber as atrocidades que aconteceram em relação, por exemplo, a pessoas pretas que foram escravizadas, a mulheres que não tinham a sua voz ali sendo considerada para voto há pouco tempo atrás, pessoas da comunidade LGBT que até hoje são mortas por essa não aceitação, os animais, a forma que eles são criados e mortos para poder alimentar ainda dentro de uma indústria inconsciente. Então a gente está começando a perceber todas essas coisas que antes eram comuns, a gente está olhando agora para trás e falando, caraca, esse negócio aqui está errado, a gente precisa atualizar. E como que atualiza? Com informação. Então, esse tipo de podcast, de conteúdo, é extremamente necessário. Porque ele vai cuidar e vai chegar no coração de pessoas que muitas vezes é o pai e a mamãe que não sabe como lidar com uma criança LGBT. E agora, o que eu faço? Precisa ter acompanhamento, né? Porque esse pai e a mãe precisa de um suporte, porque o filho não é a idealização desse pai e dessa mãe. Como que o pai e a mãe atual pode criar esse filho sem interferir, né? Para que ele possa ser aquilo que ele veio ser e não é aquilo que o pai e a mãe sonhou para esse filho, para essa criança. É um grande desafio, né? Quanto mais a gente tem essa oportunidade de poder falar sobre esses assuntos em empresas, em escolas, em instituições,
Por isso que eu falo muito sobre esse lugar, né? Primeiro, da diversidade e da inclusão, a gente conseguir perceber como é rico quando a gente tem uma mesa e essa mesa é diversa. Nas empresas saíram já pesquisas e eles conseguiram fazer um cálculo mesmo. As empresas que têm uma mesa de decisão onde a diversidade e inclusão ela é representada por vários aspectos de pessoas, de raças, de orientações e tal, isso aumenta a lucratividade da empresa. E as empresas percebendo isso, obviamente, elas vão querer ser mais lucrativas. Então, elas passam a olhar mais para essa questão da diversidade e da inclusão. Outro ponto que eu tenho trazido bastante é falar sobre a espiritualidade inclusiva. Por quê? Se a gente não questiona o que a gente vive de espiritualidade até hoje, quando eu fiz minha primeira vez no meu quarto, que eu fiz assim, Deus, beleza, agora eu já sou quem eu sou, tá tudo bem, ai que bom, legal, mas assim, tem algumas coisas que não estão fazendo sentido. Primeiro, quem escreveu a Bíblia? Segundo, quem editou, escolheu os capítulos que entraram e que não entraram? Terceiro, o que aconteceu com a história de Jesus Cristo que foi editada e ninguém conta o que o cara fez nesse período? Quarto, por que ninguém questiona tudo isso? A partir do momento que eu comecei a questionar, eu comecei a ter respostas e que não eram respostas assim, eram livros que chegavam para mim. A primeira vez que eu fiz esse questionamento é tão bizarro, eu me sentia culpado por estar questionando Deus. Eu falei, Deus, me desculpa, mas só pelo fato de questionar, então a gente ainda continua fazendo o mesmo processo de educação limitante, com tantas crenças, com tantas coisas que deixam o ser humano dependente de coisas, de pessoas, de instituições. Como que é a gente poder acessar o nosso próprio mestre interior? Essa espiritualidade inclusiva significa todos os caminhos estão indo para essa fonte única de amor, que é Deus, que é essa consciência de amor divina, pai e mãe. Aí toda vez que eu oro e que eu rezo, em nome do pai, porque o pai, cadê a mãe? Sai um monte de gente que vem do pai e a mulher, a mãe, o feminino não é honrado dentro dessa espiritualidade. Então, assim, eu gosto sempre de trazer essas provocações para a gente poder, primeiro, respeitar o caminho das pessoas e as escolhas delas. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma avó que me ensinou que esse amor ele é incondicional e não é sobre a religião. Sim. Porque ela sempre recebeu na casa dela pessoas de outras instituições. Ah, mãe, mas você... falava para a avó, né? Mas você está recebendo a pessoa é da Umbanda? Filha, é todo mundo de Deus. Na minha casa entra todo mundo. Então, eu tive uma educação que foi dentro de uma instituição, mas eu acho que quem faz a sua própria religião, a sua própria espiritualidade é o indivíduo. Então, ali dentro eu já aprendi. Minha família inteira, depois que ficou sabendo sobre a minha orientação, eu falo que eu sou muito abençoado porque eu recebi respeito de todo mundo. Sim. E continuo respeitando a todas essas pessoas. Mas não é o que acontece em grande parte das famílias. Porque as pessoas continuam sendo abusadas, continuam sofrendo diversos tipos de abusos. E o que eu tenho mais acompanhado, infelizmente, nesses últimos tempos, são pessoas que tentam passar pela conversão gay dentro de instituições que falam que tem um caminho para você deixar de ser homoafetivo, homossexual. Passa por uma série de abusos e atrocidades que eu já recebi pessoas que eu nem vou contar o que acontece, gente, porque realmente assim, é tratamento de choque. E o resultado disso mais trauma. Não é mais trauma, as pessoas estão tirando a sua própria vida depois desse tipo de tratamento, porque isso não faz com que a pessoa volte, porque o estado natural dela é aquele. Sim. Entende? Então, assim, eu sinto que hoje, meu propósito, assim, eu acordo de manhã, eu tenho, assim, pensado como que eu posso criar encontros, como que eu posso criar experiências para que a pessoa consiga olhar e se aceitar da forma que ela é. E você sabe que é interessante você falar sobre espiritualidade inclusiva. Gente, pelo amor de Deus, isso já deveria ser óbvio, né? Porque quando a gente fala de espiritualidade, de um plano maior, de eu sou um outro você, né? De amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, ou todos os ensinamentos de todos os livros sagrados. Isso está em todos.
Tem algumas coisas que são comuns, porque eu também era bem curiosa quando era novinha, questionava, inclusive, Deus, né? Semelhante atrai semelhante, né, amigo? Sim. E eu comecei muito, muito novinha, por influência de um pastor de uma igreja evangélica maravilhoso, que era professor de história. Ele trazia os ensinamentos da Bíblia e ele contextualizava. Como um bom professor de história, ele dava que aquilo era daquela forma porque na época tal coisa. E aquilo começou a fazer, eu falei, nossa, olha só. Gente, mas quanta influência tem da época, da cultura, né, dos costumes, das coisas da época, sobre a interpretação de um ensinamento sagrado, de uma palavra que veio do céu. Uau! E aí eu comecei a estudar, com 16 anos, todas as, assim, crenças, né, assim, religiosas. Então, religiões, filosofias, seitas, todas as coisas que na época eu tive acesso, falei, uau! Na essência, o ensinamento divino é o mesmo. Só que cada ser humaninho, com seus interesses, com as suas crenças limitantes, com os seus paradigmas de realidade, com a sua própria experiência local, ou dada a cultura, a época, ao contexto histórico, interpretou da forma com que soube, ou com que quis, dependendo da intenção ali. De controlar, de manipular, né? Isso tem muita questão financeira envolvida, tem muitas outras também. Então eu falei, gente, mas espera aí. Se todo mundo, como tem em todas as religiões, esse mandamento, se todo mundo praticasse o amar o próximo como a ti mesmo, não precisaríamos falar de espiritualidade inclusiva. Seria tão óbvio que quando eu olho para o outro, eu amo o outro porque ele é como eu. Ele é uma parte minha, inclusive. Sim. Então, isso, né, chega a ser até ridículo a gente falar sobre isso que já devia estar incutido em todo mundo. Se todo mundo praticasse, né, essa parte essencial da religião, né, do ensinamento divino, a gente já olharia para o outro com amor. E o que não está sendo feito em muitas práticas é não olhando o outro com amor. As pessoas estão apegadas a seguir determinadas regras sociais que não foram os ensinamentos sagrados, que não foi o que os grandes mestres e avatares que passaram por essa terra deixaram, porque eles deram um exemplo. Primeiro que eles não escreveram nada, começa por aí. Né? E segundo, que eles ensinaram o amor incondicional. Né? O mestre Jesus, que acredito que a maioria das pessoas segue, né? E tem como referência de um grande mestre, ele sentava com todas as pessoas, né? Ele acolhia na mesa dele todas as pessoas, ele estava com todas as pessoas, independente de qualquer tipo de coisa, que fator externo. Então, é sobre isso. Né? Então, quando a gente traz esse tema espiritualidade, meu Deus, era óbvio que ela já deveria ser inclusiva. Era óbvio que isso já devia estar. Então, se você aí, né, tá acompanhando a gente, isso faz sentido para você também, começa a olhar todo o ser humano, toda a natureza, todos os animais, né? Como a gente também falou dos animais, que também é outra parte que também nos toca muito. Gente, são só partes de um todo, partes do divino. Não faz o menor sentido a gente se sentir melhor ou maior ou até diferente do outro, porque em essência somos todos iguais. Em essência nós somos da mesma matéria. Então não faria o menor sentido a gente precisar catalogar, a gente precisar até dar uma nomenclatura diferente, uma qualificação. Quando a gente olha para um outro ser humano, a gente só vê Deus nele. E ele vê Deus em nós. Então, se a gente conseguisse olhar com esses olhos do coração, com esses olhos de amor, ou esses olhos espirituais, que é assim como que eu vejo como que Deus vê. Por isso que me tocou muito quando você falou que brigou com Deus e questionou Deus para ele falar contigo, né? E você ouviu a frase de filho, eu te amo do jeito que você é. E para confirmar, depois tua mãe te falou isso, né? Total. Que lindo. É assim que eu vejo Deus olhando para cada um de nós. Amando a gente do jeitinho que a gente é, do jeitinho que a gente veio para ser. E se a gente ainda não se aceitou, se a gente ainda não entendeu que realmente a gente é isso tudo e a gente pode ser, a gente tem permissão para ser,
E a gente vai ser aceito pelo mundo a partir do momento que a gente se aceita. Por isso que eu acredito que o primeiro passo para a transformação é a aceitação, né? Por mais, né, paradoxal que pareça, ou seja, a gente não consegue transformar nada se a gente não aceita, né? Não aceita e olha para aquilo como é, para a gente como a gente é, Exato. para outra pessoa como ela é, para uma organização do jeito que ela é. Legal, isso não combina mais com meus valores, então transforma. Né? Se não combina, sai. Aí a pessoa, não, mas eu não posso sair, que não, depende da minha segurança. É que você não consegue entender, né? Então eu vejo, e eu queria agora, né, que a gente tocasse num ponto, que é um assunto que eu acho que é importante a gente tocar aqui, que são os negócios conscientes, né? Eu tô cada vez mais levantando essa bandeira aqui, né, de trazer negócios mais conscientes. Eu sou um embaixador aqui no Brasil do Movimento do Capitalismo Consciente, eu fiz uma formação com o Fred Kaufman de negócios conscientes, então eu tô cada vez mais interessado nesse tema, né? E é possível, você acha, Marcelo, você ter uma empresa consciente e um negócio consciente e ter lucro? O negócio consciente é só uma utopia? Eu sinto que não é só possível, como já está acontecendo. Né? São negócios que têm propósito, você ter consciência sobre o que você está movimentando, né? Porque a gente volta um pouquinho lá no começo, quando eu estava falando, o que eu estou fazendo com o meu tempo? Eu estou vendendo meu tempo para quem? E esse CNPJ ou CPF está fazendo o que com esse tempo? Né? E qual é o impacto disso para o planeta mesmo? Eu sinto que hoje em dia, quando a gente fala de negócios conscientes, tá sendo interessante porque nessa transição, né, de Marcelo Azevedo para Marcelo Galáctico, que aconteceu em 2020, foi um momento que meio que eu olhei para trás para essa experiência que eu tive ali, me deu um bode que eu falei, não quero mais saber de nada disso, acabou, e agora eu vou viver na praia da minha arte. Aí eu cheguei na praia e falei, mas qual que é a minha arte? Não sei, mas eu vou descobrir, né? E nesses 4 anos eu percebo que eu tive uma grande escola, assim. Eu realmente me coloquei em lugares para poder fazer uma pós-graduação em humanidades. Primeiro foi passar 7 meses com pessoas em situação de rua, aqui em Floripa, com um projeto da Dona Ivone, que é o É Melhor. E ali eu me conectei muito com um grupo de pessoas trans, que elas ficavam no sambódromo. Tem o alojamento dos homens e o alojamento das mulheres. E esse grupo ficava onde? Porque os homens não aceitam, as mulheres também não. Então tinha uma parte específica ali, que elas ficavam ali, e eu tive a oportunidade de, durante 7 meses, ficar próximo, né? Toda terça-feira e toda sexta, estar junto dessas pessoas. Entendendo, né, também essa humanização dos processos. Sempre me colocando nesse lugar de servir para aprender. Até que chegou num determinado momento que toda esses estudos, essas relações, essas conexões começaram de novo a voltar para esse lugar e esse caminho que eu sempre amei, que foram as conexões humanas, né? Para negócios que são conscientes. Esse retorno, né, para o mundo corporativo, ele está acontecendo de uma maneira gradual, cuidadosa, e eu sinto que o universo também está colocando as pessoas certas nesses lugares, né? Então, isso aconteceu com esse meu encontro com a Luana Ferreira. Foi um dos primeiros momentos que eu percebi que existia uma estrutura, né? Para poder ajudar pessoas que querem fazer negócios conscientes. E aí ela traz uma mentoria, que é Negócios com Alma. Eu tive a possibilidade de ser um dos mentorados, né? De receber um pouco dessa medicina. E, ao mesmo tempo, um convite para trabalhar como relações públicas desses encontros. E na hora que eu vi relações públicas, eu falei, Luana, esse nome aqui está muito 3D, isso daqui não está combinando com o meu momento atual. Eu sinto que a gente pode colocar como negócios de conexões humanas. Porque essas conexões humanas de projetos, de causas, isso para mim faz mais sentido. Tudo bem, ela, tudo bem. E a partir disso, eu começo a perceber várias empresas, porque o nosso campo interno, vou falar assim, toda vez que eu estou aberto para poder doar esse tempo e essa consciência que eu sirvo nesse momento, as coisas vão sendo magnetizadas, assim.
Sim. Ao longo desses 20 anos de corporativo, 22, eu sempre fui o hunter. Eu adorava caçar mesmo, assim, cliente, negócios e buscar patrocínio, né? E trazer esses negócios para as empresas. E agora eu percebo que a coisa mudou. Eu continuo um ótimo hunter, mas agora eu sinto que eu estou um ponto magnético. A partir do momento que eu tenho clareza do que eu estou fazendo, de como eu estou me colocando, as pessoas, os projetos, as coisas, elas estão chegando no campo de uma forma sincrônica. Quando a gente está na nossa essência, no nosso equilíbrio, a gente não precisa ir atrás, amigo. A gente atrai. Atrai, o negócio chega. É E isso. cada vez mais eu percebo um grupo de empresários, de empreendedores, de pessoas que realmente têm dentro de si esse agente de transformação. Porque são pessoas que realmente querem fazer alguma coisa para poder transformar o seu mundo, o mundo da sua família, o mundo do seu negócio e o mundo do mundo mesmo, né? Em algo melhor para se viver, para poder se estar. E essas pessoas que têm esse ideal e que antigamente, mas você gosta de abraçar a árvore, sim, querido. Mas não é pelo fato de abraçar a árvore, é porque realmente reconhecer a natureza, porque sem ela a gente não é nada, a gente não faz nada, né? Eu sinto que essa estrutura hoje, ela está cada vez mais aberta para poder se falar sobre negócios conscientes, para poder falar sobre as conexões que também acontecem de um lugar mais natural e mais verdadeiro, né? Porque eu percebo essa diferença, assim, quando eu tinha um prospect, um cliente, uma feira que eu tinha uma personagem ali que tinha um jeito de criar o rapport, e aí eu vou posicionar igual para conseguir. As práticas e as técnicas funcionam super, funcionam bem, mas quando a gente está alinhado com o nosso coração e com esse propósito, funciona muito melhor. Porque as coisas elas acontecem de um lugar que tem uma base verdadeira, né? E para mim essa base é o amor. A gente fazer o que ama, fazer com alegria, fazer com verdade, as coisas elas acontecem. E eu sinto que cada vez mais a gente caminha para, primeiro ponto, consumo consciente. As pessoas estão cada vez mais ligadas em querer entender qual é a origem desse seu negócio aí, né? Do tipo, hoje, por exemplo, eu tô tendo essa consciência também da forma de vestir, dessa questão de aonde estão vindo as minhas roupas, né? Então, procurar por marcas que também têm essa preocupação. Procurar por agências, empresas, serviços que também olham para isso de uma forma mais consciente. Então, eu sinto que, atualmente, falar de negócios conscientes é falar de pessoas que já estão conscientes, fazendo dentro dos seus negócios isso ter essa clareza na forma de se alimentar, nos produtos que a gente utiliza, né, nas viagens que a gente faz, nas conexões que a gente tem. Então, cada vez mais eu estou de volta para esse lugar do corporativo, mas eu sinto que esse retorno só está acontecendo por dois motivos. Primeiro, a gente nunca deixa para trás toda a experiência que a gente tem, né? Então, assim, era impossível falar, eu saí do corporativo. Não, mas o corporativo não saiu de mim. Uhum. E principalmente por sentir que dentro das grandes empresas, onde estão acontecendo grandes movimentos, é onde a gente consegue fazer grandes transformações também, né? Dentro das instituições de ensino. Então, eu vejo que tem, sim, pessoas que estão dentro desses locais desesperadas por fazer negócios mais conscientes, né? Que olham sim para a sustentabilidade, que olham para a diversidade, que olham para o mundo do jeito que está hoje. A gente está vendo mesmo que a coisa está acelerada. E existem forças que não querem que a gente saia do mesmo lugar. Então, trazer esses negócios conscientes é a gente poder colocar na mesa e falar, tá tudo bem. Até agora a gente estava ali de uma forma inconsciente nas nossas relações, nas compras e na forma que a gente se relacionava, mas espera aí, a partir de agora, a partir do momento que você tem consciência, né, sobre essas questões, por que não trazer isso para a pauta? Por que não começar uma reunião e antes fazer uma meditação, né? Ou a gente vai ficar eternamente presos a movimentos que são tóxicos? Porque dentro do mercado corporativo eu já cansei inclusive foi um dos grandes movimentos que também me fizeram sair de lá, porque todo dia eu bebia socialmente.
E existia um grupo ali bem secreto de determinadas pessoas que se reuniam para cheirar coisas juntos, e esse clube secreto fazia com que esse grupo secreto também acessasse riqueza, abundância. Eu falei, opa, quando eu fui ver, eu estava num lugar destrutivo mesmo, assim, né? De excessos de bebida, de festa, de sexo, de drogas, de tudo. Tem uma hora que eu olhei no espelho e falei, meu irmão, você vai se matar desse jeito. Então esse lugar do sucesso, da fama, do ego, né, da luxúria, ele também me trouxe para um lugar do tipo assim, se você continuar nesse caminho, vai dar ruim. Bora sair dali? E esse é o caminho que a gente acredita que é o falso sucesso. Né? Que é o sucesso inconsciente, vamos chamar assim, que é o que muita gente busca e acha que é maravilhoso, né? Fala, nossa, o dia que eu tiver fama, dinheiro, poder, minha vida vai ser muito melhor, entendeu? Eu vou ser muito mais feliz, né? Porque as pessoas normalmente comparam o palco do outro com o bastidor dela, né? E ele fala, nossa, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Mas eu adorei o que você falou aí, porque tem a ver, né? Nós também somos mentorados da Luana, né? E ela fala muito da integração, né, de integrar isso. Peraí, integra a sua história, né? Você não precisa deixar de ser uma coisa para virar outra, né? Você pode integrar tudo isso, né? Gosto muito de um conceito que o Jim Collins traz também no livro Empresas Feitas para Vencer, que ele mostra o yin yang e ele coloca, sempre você vai olhar numa empresa, o que você vai mudar e o que você vai manter, o que você vai transformar e o que você vai reforçar. Porque eu não preciso mudar tudo. Preciso agora, não, acabou agora, eu excluo tudo. Porque isso não deixa de ser uma exclusão também, né? Sim. E eu vejo que o trabalho que a gente faz com as organizações, com as empresas, ele é um trabalho muito importante porque ali estão as pessoas e ali está uma transformação. Em escala. Né? E a gente está no momento que a gente precisa escalar a transformação. Tanto nas grandes empresas, quanto nas médias, quanto nas pequenas empresas também. Né? Porque é um propósito, a pessoa foi guiada ali a empreender, ou ele virou um líder de uma empresa, né? Ele tem um papel ali, ele vai influenciar aquilo. E eu acho, às vezes, um absurdo, né? Quando eu vejo comentários, por exemplo, outro dia assisti um vídeo onde a pessoa chegava e falava assim, meditação, banheiro de gelo, né? E o cara falava, seu não sei o quê, entendeu? Isso aí é o seguinte, isso aí é papinho de quem ralou e hoje está fazendo aí meditação em banheiro de gelo, mas na verdade não é isso que você tem que fazer para ter sucesso, não. O que você tem que fazer para ter sucesso é trabalhar duro, se esforçar, não é ficar fazendo essas coisinhas aí, não. Então pode dizer o seguinte, amigo, eu cresci na minha carreira, na minha vida, esse ano eu estou completando 30 anos de carreira, porque eu fiz meditação, porque eu fiz constelação, porque eu fiz banheiro de gelo, porque eu fiz e vou continuar fazendo tudo aquilo que eu puder fazer para expandir a minha consciência e eu seguir um caminho com menos esforço e com mais resultado. Então, é mentira. Agora, é um caminho que você pode escolher. É o caminho do esforço ou o caminho da consciência. E é por isso que eu, né, tive a intenção de criar isso aqui, o Clube da Transformação, para mostrar para as pessoas que tem muito mais coisas que elas não conhecem. O que a gente quer aqui não é defender a bandeira. Falar, amigo, olha, não, você tem que tomar ayahuasca. Não, mas a ayahuasca existe, é uma possibilidade para você expandir sua consciência. Você tem que usar óleo essencial? Não. Mas você não precisa tomar remédio para dor de cabeça. Se você cheirar um óleo essencial de hortelã-pimenta e abraçar uma árvore e deitar 10 minutos, sua cabeça melhora. É uma mágica. Até porque eu acredito que a cabeça do cara melhora não é porque ele toma um remédio, é porque ele deita. Ele se rende, entendeu? E ele deita para melhorar e depois ele melhora. Até porque pela linguagem do corpo egípcio, a dor de cabeça é uma contrariedade. É quando você está vivendo alguma coisa que está te contrariando. E por isso que... Que é outra coisa. Será que as pessoas conhecem a linguagem do corpo egípcia? Né? Conhece a Cristina Cari, que é outra pessoa que é considerada esquisita por muitos também, entendeu? Então, tem muita coisa que as pessoas não conhecem, não acessam, né? Inclusive no ambiente corporativo, que pode ajudar. Mas o que é bom é que agora as empresas não têm outra opção, elas estão começando a se abrir. Porque elas viveram num pensamento industrial ali, repetindo, criando robô. E agora elas criaram um departamento de inovação porque viram que agora precisa inovar. Tá, mas o que é inovação? Né? Eu gosto que o Rico Cury, que é outro amigo nosso, ele fala muito da inovação real. Né? A inovação real vem da intuição, né? Não vem só de você ficar fazendo planilha. Como é que você vai inovar falando das mesmas coisas, com as mesmas pessoas? Né? Eu até me lembrei aqui que uma vez eu fui fazer uma palestra na GM de criatividade, acho que essa história eu não cheguei a te contar. E aí me pediram para falar, né, de inovação e tudo mais, de criatividade, e uma das pessoas que eu entrevistei foi um hippie.
que vendia trampo, né? Na rua. E aí ele falou, olha, eu perguntei, o que você ensinaria para executivos da GM sobre criatividade? Ele falou, isso é fácil. Esses caras não são criativos porque eles almoçam todo dia com as mesmas pessoas para conversar os mesmos assuntos nos mesmos lugares. Não vai ter como ser criativo. Eu não sei nem onde eu vou almoçar, amigo. Não sei nem com quem que eu vou almoçar. Então, assim, eu tô aberto a um campo de possibilidades. E aí eu vejo que tudo hoje é essa integração, né? Das empresas que curam, né? Que é um livro maravilhoso também, que eu gosto muito. De ter esses ambientes que, ao invés de causar doenças, são ambientes de cura. Mas é uma transformação, amigo. E nós somos responsáveis aqui, né? Todo esse time aí que está sendo formado por promover essa transformação nas empresas, nas pessoas, nos ambientes e no próprio planeta, né, irmão? Então é isso. É isso. E as empresas, elas estão sentindo porque cada vez está maior o número de pessoas adoecendo mesmo, né? A palavra é burnout. Ansiedade, depressão e burnout. Depressão e, tipo assim, essa aceleração toda tá tendo impacto também, não só na questão de resultados, por quê? Porque toda empresa é feita por pessoas, né? O que está atrás do CNPJ são CPFs, e esses CPFs estão adoecendo. E muitos estão percebendo que todas essas tecnologias que a gente tem disponíveis hoje, eu falo que hoje em dia tem tanta ferramenta, tá tudo tão disponível, que para poder acessar, você precisa querer conhecer. Precisa ter curiosidade para poder ir além do que te falaram que é o convencional. E as empresas também estão cada vez mais abertas para isso, porque se elas não tomarem uma atitude agora, hoje em dia, se você vai conversar com as pessoas mais novas, né? Antigamente o sonho era você entrar numa empresa, passar a vida inteira nela, porque sucesso é ter 40 anos de empresa. E aposentar. E aposentar nessa mesma empresa. E hoje em dia a pessoa quer ter seu próprio negócio. Quer criar algo novo. O sonho não é mais estar dentro de um banco. O sonho não é mais estar dentro de uma organização grande, como era antigamente, né? Então, o que essas organizações precisam fazer hoje para poder se atualizar é realmente humanizar mesmo esse processo. É inteligência emocional, é uma coisa que eu falo que é inteligência espiritual, que também é esse lugar de inteligência ancestral, esse equipamento mesmo de conexão com a intuição, com a criatividade. A inteligência espiritual, a gente está falando hoje em dia de tantas possibilidades que são hoje disponíveis, mas assim, quem que está acessando? Quem tem coragem de falar sobre isso? Porque eu lembro que até um tempo atrás eu tinha vergonha de falar de espiritualidade. Eu também. Eu tinha vergonha de falar porque era meu canto assim, escondido as 7 chaves para ninguém pensar que, nossa, eu vou falar de espiritualidade. E hoje em dia eu trabalho com isso, né? Falando sim sobre inteligência emocional, falando sim sobre inteligência espiritual, mas eu sinto que é preciso ter essa integração mesmo. De um lado, planeja, estrutura, organiza, toda a racionalidade necessária para você ter um negócio. E do outro lado, também estar solto para essa movimentação das coisas que vão acontecendo no dia a dia e dos imprevistos que trazem muita coisa boa. Então, como que é ter esse equilíbrio dessa balança de poder realmente conseguir estar disponível, porque os problemas que a gente tem hoje são problemas que antigamente a gente não tinha, né? As movimentações que a gente está tendo nesse exato momento são movimentações que estão pedindo uma liderança cada vez mais criativa, cada vez mais humana, consciente, cada vez mais consciente, para que ela possa conseguir conduzir os colaboradores dentro de propósito. Porque eu acho que onde não tem propósito hoje em dia também está ficando cada vez mais desafiador a pessoa trabalhar não sem sustenta, né? Eu tô vendo que muita coisa não está se sustentando, né? O que não tem propósito tá cada vez mais perdendo a força. Sim. Ai, amigo, a gente ficaria aqui o dia todo conversando com você. E eu espero que quem está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, tenha conseguido sentir um pouquinho da energia maravilhosa do Marcelo Galáctico, de tanta transformação que você passou na sua vida e o quanto é lindo quando a gente acha o nosso lugar no mundo e aí a gente pode brilhar. E assim, eu fico muito feliz mesmo com a tua presença aqui, em poder falar esses temas. Eu realmente vou querer depois provocar quem está nos ouvindo, nos assistindo,
a mandar pra gente se vocês querem mais temas como esse, porque eu tenho muita vontade de trazer outros temas até mais fortes pra gente trabalhar aqui. Porque o objetivo do Clube da Transformação, desse podcast Sucesso Consciente, é levar a expansão da consciência. É abrir para que as pessoas possam sair das caixinhas limitantes, sair dos mais do mesmo, que não leva mais a lugar nenhum, né? Para que a gente possa expandir e se abrir para o novo, se abrir para essa transformação que traz os resultados que muitas vezes a gente busca em outros lugares sem saber, né? Então, quando a gente se abre, o divino pode se mostrar. Quando a gente busca, a gente recebe. Sim. Né? Pedis e recebereis. Cuidado com o que você pede, cuidado com o que você pergunta, que a resposta chega. Exatamente. E assim, aqui a gente tem um ritual. Você viu que a gente não tem episódio, a gente tem conexões. Cada encontro é uma conexão. Boa. E não um episódio, porque a gente não consegue controlar nem programar nada, você notou? E aqui a gente sempre fecha com uma celebração consciente, que inclusive, né, é com um produto que nasceu de um propósito também, uma kombucha, que nasceu do propósito da Dani de trazer saúde e também sair dos refrigerantes e do álcool. Que por muito tempo foi um desafio para ela. Foi lindo, ela já gravou uma conexão com a gente contando a história. E a Bubble Bliss já foi premiada como a melhor kombucha do Brasil. Ela é feita, né, toda a cultura dela ali, ao som de sound healing, tigelas tibetanas, mantras. Então, essa cultura ela vai trazer saúde e vida para a nossa vida. Então, te convido a fazer esse brinde com a gente. Oba. Vai ser realmente lacrar esse nosso encontro com celebração, com bolinhas de alegria. Que alegria! Vivemos, arroz! Essa é hibisco e maracujá. Nossa, que maravilhoso! Delicinha, né? Essa é a bebida que a gente leva sempre que vai para alguma festa, algum evento, assim, leva a sua própria bebida, a gente já vai com uma caixinha de kombucha. Maravilhosa. É isso, irmão. Que alegria mesmo poder receber você aqui, a gente falar de tantos temas importantes. Né? Eu acredito que a gente conseguiu aí, né, cobrir vários das intenções que a gente tinha, porque aqui no clube também a gente não trabalha com meta, a gente trabalha com intenções positivas. Boa. É isso ou melhor. Né? Alguma coisa melhor pode acontecer. E eu gostei muito que agora no final a gente, tudo que você comentou ali, integrou isso, né? Porque tudo passa por integrar essas energias masculinas e femininas que todos nós temos dentro de nós. Sim. Que as empresas têm, que as organizações têm, né? E o nosso planeta precisa dessa cura também, né? Então a gente fica muito, muito feliz aí com essa conexão. Gratidão aí por ter aceito o nosso convite, né? A gente agradece e honra aí todas as pessoas que permitiram que isso de alguma maneira acontecesse, né? A Luana, né, a Sol e o Lucas lá da Tribe Zen, que aquele dia que eu te conheci lá, né, mais de perto. Então, tudo isso foi acontecendo sincronicamente para que você estivesse aqui agora. Né? Então, fico muito feliz. Eu digo que é o poder dos encontros. Os encontros, eles têm uma capacidade gigantesca de mudar, de transformar, de conectar ou até de desconectar. Então, gratidão pelo convite, pelo contato. Uma alegria imensa estar aqui com vocês. E fico super disponível para próximos encontros, outras partilhas, para a gente poder estar junto. Maravilhoso, amigo. E aqui no clube também a gente não vai ter aulas, a gente vai ter encontros. Né? Nós não somos professores, nós somos facilitadores de transformação. E nós somos aprendizes de toda essa sabedoria que você e todos os nossos convidados trazem aqui para gente. Essa é a ideia. E agradecer aqui, além da Bubble Bliss, né, que tá com a gente aí nesse projeto aí do Clube da Transformação. A gente agradecer também a Aqualive por proporcionar essa água alcalina maravilhosa aqui que a gente bebe, né? Que é outra coisa que a gente quer resgatar, o hábito de beber água, né? A gente não bebe água, né? Então a gente está cada vez, né, mais consciente aí de diminuir o refrigerante, mas as pessoas estão trocando refrigerante por suco. Que às vezes tem mais açúcar do que o refrigerante, e não é suco, é néctar, né? Porque no Chile chama néctar, não é suco, mas isso é outro tema. Mas o fato é, tem muita coisa de consciência pra gente despertar, né? Agradecer também a Zen Telecom, que proporciona essa internet aqui pra gente fazer isso chegar até vocês também. Esqueci de mais alguém que eu tenho que agradecer?
Acho que é isso, né? Acho que é isso. Ah, e a Hilma também, eu já agradeci, mas agradeço de A novo. gente já falou. Né? Eu acho que o Viegas está aqui também ainda com a gente aqui, agradecer a ele, o Cício também, né? A Lídia e o Lu que estão aqui nos apoiando aqui nos bastidores também, todo o nosso time e a todos os nossos ancestrais e mestres aqui que tiveram presentes aqui invisivelmente nessa nossa conexão, nos apoiando e junto com você também. E agradecer a sua presença aqui com a gente. Se você está com a gente aqui até o final, significa que alguma coisa boa você captou aqui desse nosso podcast, esteja você onde você estiver. Então, até a nossa próxima conexão. Gratidão. Aê!